Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Professora Camila de Matemática. Vamos lá para mais uma aula, dando continuidade ao nosso M8, falando sobre geometria métrica plana. Na aula de hoje, nós vamos estar vendo sobre relações métricas no triângulo retângulo. Na aula anterior, nós vimos sobre o teorema de Tales e hoje sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Para iniciar essa parte, vamos relembrar o que seria um triângulo retângulo. Então, tá aí, a minha figura do triângulo retângulo ele tem que ter o quê? Um ângulo reto. O lado oposto ao meu ângulo reto eu chamo de hipotenusa. E os demais lados, eu chamo de cateto. Tá? Então, o lado oposto eu chamo de hipotenusa e os outros dois lados a gente chama de cateto. Do meu triângulo retângulo, nós temos o nosso teorema de Pitágoras. Aqui, por enquanto, aqui nada é novo para vocês, né? Eu tenho um triângulo retângulo, aqui está o meu ângulo reto, aqui é a minha hipotenusa e aqui os meus catetos. Lembrando a formulazinha do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E as minhas relações métricas no triângulo retângulo. Lembrando que o teorema de Pitágoras também faz parte das relações métricas do meu triângulo retângulo. Aqui nós temos um triângulo retângulo, aqui o meu ângulo reto. Lembrando, oposto ao meu ângulo reto, eu vou ter a minha hipotenusa, que são os meus catetos, minha altura e aqui as projeções ortogonais dos catetos. Minha hipotenusa, cateto oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Então, a minha hipotenusa. Nós temos o nosso cateto, B, e aqui o outro cateto. Nós temos a projeção ortogonal de B, a projeção ortogonal de B, que é esse lado aqui todo, que a gente chama de N, que seria a projeção ortogonal. Pensem que eu tenho uma sombra aqui, coloco uma lanterna aqui nesse meu cateto, então a sombra dele, no meu triângulo retângulo, a gente chama de projeção ortogonal de B. Então, é esse pedacinho aqui. Esse outro pedacinho vai ser a projeção ortogonal de C, ou seja, a sombra de C. Tá aqui. E aqui o H é a minha altura em relação à minha hipotenusa. Tá? Aqui é a minha altura, em relação ao meu ângulozinho reto aqui. O meu Hzinho é a minha altura. E nós temos as seguintes relações. Que a hipotenusa vezes a altura vai ser igual ao produto. O produto da hipotenusa com a minha altura é igual ao produto dos catetos. Nós temos também que o quadrado do meu cateto é igual a minha hipotenusa vezes a sua projeção. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. E o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Toda essa soma, esse conteúdo, eu sei que vocês já estudaram, é mais para relembrar, vocês viram esse conteúdo no nono ano e no primeiro ano de ensino médio. Lá, possivelmente, vocês viram a forma de demonstrar para chegar. Como já estamos no terceiro ano de ensino médio, é mais mostrar mesmo já as fórmulas. Né? E aí, tá aqui esse quadro. É interessante que vocês tirem um print ou anotem ele no caderno com as cores para poder estar chamando a atenção. Hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, uma relação. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. E o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção. Tá aqui essas outras duas. E o outro é teorema de Pitágoras, vocês já sabem já de qual. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E vamos praticar, porque praticando fica mais fácil para vocês verem como é que a gente está utilizando esse conteúdo, como é que eles vêm nas questões. Em um triângulo retângulo, um cateto mede o dobro, um cateto ele vai medir o dobro da medida do outro. E a hipotenusa mede 10 metros. Então, já está dizendo que a minha hipotenusa mede 10. E ele pede a medida em metros
do cateto maior desse triângulo é. Então, vamos primeiro desenhar o meu triângulo retângulo. 10, que aqui, ó, em frente ao meu ângulo reto, oposto ao meu ângulo reto, eu tenho quem? Minha hipotenusa. Então, 10, a questão já me deu. Esse aqui é um cateto que eu vou chamar de X. Poderia chamar de qualquer letra, mas eu quis chamar de X. Prof, por que esse aqui é 2x? Por conta disso, ó. Um cateto mede o dobro da medida do outro. Se eu tô falando dobro, então é 2 vezes esse outro cateto. Como esse cateto aqui mede x, então 2 vezes x. Tranquilo? E aí vamos usar o teorema com relação ao teorema do Pitágoras. Usando o Pitágoras, vamos ter o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ficou x ao quadrado mais 2x ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado, repetir, mais 2x ao quadrado é 2 vezes 2, 4. X ao quadrado é x ao quadrado. Então, 100 é igual a x ao quadrado mais 4x ao quadrado, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 1, fantasminha, mais 4, 5. Então, ficou 5x ao quadrado. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a quem? A 100. O 5 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, fica 100 dividido por 5. 100 dividido por 5, 20. Então, x é igual a quem? A raiz de 20. Ah, professora, não tem raiz de 20 aqui. Eu sei, mas ele está pedindo o quê? O cateto maior. Se é o cateto maior, é esse aqui, ó. 2 vezes x. Aí, o que vocês vão analisar? Como a questão é de alternativa, percebam que, já que já dá para perceber, ó, ele decompôs a raiz. Então, nós vamos decompor essa raiz aqui. Vamos decompor o 20. Decompondo o 20, que é vocês passarem aquele traço 20, é por tracinho, vai por quanto? Vocês vão chegar nisso aqui. Aqui, 20 é igual a 2 vezes 2 vezes 5. Tá? Assim, podemos escrever raiz de 20 como quem? Como 2 raiz de 5. Coloquei 2 raiz de 20, que é 2 raiz de 5. Então, vocês... 2 raiz de 5. Podemos estar escrevendo aqui como sendo 2 raiz de 5. Prof, por que 2 raiz de 5? Vamos lá, lembra isso que eu falei para você estar nas aulas presenciais. Aqui é matemática básica. Aqui é a mesma coisa de eu ter quem? 2 elevado a 2. Colocando 2 elevado a 2 dentro da raiz, ele vai para fora, por isso fica 2. E o 5, como ele está sozinho, continua. Por isso fica 2 raiz de 5. Como a questão que é o dobro, então eu vou ter quem? 2 vezes 2. Aqui também é raiz de 5. E a resposta vai ser 4 raiz de 5. Então, a minha resposta é 4 raiz de 5. Alternativa a letra A. Certo? Então, entenderam essa partezinha aqui, né? Por que que eu decompus, professora? Por que que você não decompôs? Porque eu vi aqui pela minha questão, ó. A questão queria que fosse assim, decomposto. Se não tivesse nenhuma alternativa, aí poderia ser que vocês deixassem a resposta 2 raiz de 20, eu iria estar aceitando também, tá? Que é a mesma coisa que 4 raiz de 5. Mas como é de alternativa, e não tinha essa alternativa 2 raiz de 20, então a gente teve que decompor o 20. Decompondo o raiz de 20, a gente chega em 2 raiz de 5. 2 vezes 2 raiz de 5 dá 4 raiz de 5, letra A. E vamos lá para mais alguns exemplozinhos. Em um terreno plano e horizontal, um topógrafo marcou um ponto M a 9 metros do centro H. Olha, marcou um ponto M a 9 metros do centro H. Da base de uma torre vertical. A seguir, marcou um ponto N na semirreta oposta de HM a 16 metros de H. Observando que os pontos MN e o pico da torre determinavam um triângulo retângulo, qual a altura da torre?
Então, ele quer saber qual é a minha altura dessa minha torre. Então, ele diz o que? Que MN e o pico da torre determinavam um triângulo retângulo. Se MN e o pico da torre determinavam um triângulo retângulo, ó, ele aqui, ó, meu ângulo reto tá aqui, tá? E aí, percebam que aqui é a minha altura. E aí, eu vou usar qual relação? Então, aí vocês têm que saber, ó, qual a relação que eu vou usar se ele quer saber a altura da torre. Ele quer saber essa altura aqui, então, vou chamar essa altura aqui de H. Quer saber quanto mede isso. Lembrando, se aqui é a minha hipotenusa, isso aqui é o meu quê? Meu cateto. Então, vou chamar isso aqui de B e esse aqui de C. Então, qual relação vou usar? A relação da... E esse aqui eu vou chamar de N, que é a projeção de B, e esse aqui eu vou chamar de M, que é a projeção de C. Não importa a letra que vocês queiram chamar, desde que vocês sabem que esse pedaço é a projeção desse e que esse pedacinho aqui é a projeção desse cateto, tá tudo certo. Vou usar a seguinte fórmula: H ao quadrado é igual a M vezes N. Por que não outra? Porque eu só tenho essas informações, eu só tenho os valores da minha projeção, das projeções do meu cateto, para saber a altura. Então, por isso que eu vou usar essa formulazinha aqui. Então, quem é a altura? É o que eu quero saber. Então, H ao quadrado é igual. Quem é M? 9. 9 vezes quem é N? 16. A ordem aqui não importa, tá, gente? Multiplicação. 9 vezes 16, 144. Se tá ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. Então, fica raiz de 144, que é igual a quanto? A 12. Então, a altura da minha torre é 12 metros. Prof, é só isso? Só isso. Então, veja, uma questão grande e relativamente fácil, desde que vocês soubessem a formulazinha de cor, que a altura é igual ao produto das projeções. E aí, meu exemplo 2 da UFRS, o lampião representado na figura está suspenso por duas cordas perpendiculares. Então, aqui já é um fator da gente estar anotando, ó. Essa aqui já é uma informação importante. Ele diz que está suspenso por duas cordas, o quê? Perpendiculares presas ao teto. Então, se essas duas cordas aqui, turma, se elas são perpendiculares, eu vou ter um ângulo de quê? De 90 graus. Ó. Então, aqui já tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? Já que esse pedaço é perpendicular a esse, então aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Pensem que é a quinazinha da sala, ó. Lembra quando a gente tá na sala de aula, a gente tem aquela paredezinha, aquela quinazinha ali. Pronto, aquela quina ali, elas são perpendiculares, as paredes, e aí a gente tem esse ângulo de 90 graus. Pronto, já sei que é 90 graus, vou usar alguma relação. Sabendo que essas cordas medem 1,2 e 6,5, tá aqui, ó. A distância do lampião ao teto é, ou seja, o que a questão quer saber? A altura. Então, se a questão quer saber a altura, nós temos duas formulazinhas de altura. Então, a gente, primeiro passo que eu digo a vocês, anotem as duas fórmulas relacionadas à altura, que nós temos essa, que foi a que usamos no exemplo anterior, né? A altura é igual ao produto das projeções dos catetos. E temos essa aqui, que a hipotenusa vezes a altura, o produto da hipotenusa com a altura é igual ao produto dos catetos. Percebam que na minha questão aqui eu tenho quem? Eu tenho B, vamos dizer que B é 1 sobre 2, e eu tenho C, que é 6 sobre 5. E preciso saber quem é H, então vou usar qual fórmula? Essa segunda aqui, eu só preciso saber quem é A. Mas lembrem que eu tendo quem é B e quem é C, eu posso encontrar A. E até porque aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo. E o meu A, nesse caso aqui, está representando quem? O meu X, ou seja, a minha hipotenusa. Porque a hipotenusa é quem está em frente ao ângulo reto, X. Então, o meu X aqui, ele representa a minha hipotenusa, é o meu A. Então, o primeiro passo, nós vamos encontrar esse Azinho aqui, que é o meu X, para depois substituir nessa fórmula e encontrar o H. Então, ó, quadrado da hipotenusa, que é x, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, um cateto é 1 sobre 2 ao quadrado,
mais o meu outro cateto, 6 sobre 5 ao quadrado. Então, se tá ao quadrado é 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, mais 6 vezes 6, 36, 5 vezes 5, 25. E aqui vem, ó, tenho 4 e tenho 25. Nós vamos tirar o MMC, que é o meu MMC. Percebam que 4 e 25, eles são primos entre si. Sim, os dois são primos entre si. Como eles são primos entre si, vai um macetezinho, a dica, ó. Faça 4 vezes 5, ou 4 vezes 25, 100. Coloco 100 aqui no meu denominador. E aí é só fazer, ó, 25, esse vezes esse, 25 vezes 1, 25, coloca aqui. Mais, eu vou conservar meu sinal, esse vezes esse. Eu vou fazer os meios e os extremos, tá? Então, recapitulando, se os denominadores forem primos entre si, eu multiplico os denominadores, coloco embaixo. E o que é que eu vou colocar em cima? Eu vou fazer meios e extremos. Então, vou fazer 25 vezes 1, 25. 4 vezes 36, 144. Tranquilo? Meus denominadores iguais, ó. Repito. 25 mais 144, 169. Tá ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. Então, vai passar para cá. Raiz de 169 sobre 100. Quem é raiz de 169? 13. Quem é raiz de 100? 10. Então, x é igual a 13 sobre 10. E agora é só a gente utilizar a minha segunda formulazinha. Já que agora eu já sei quem é o meu x, que no caso a minha hipotenusa é o meu a, só para saber a minha altura e já tenho quem é b e c, só jogar na fórmula e correr para o braço. Ó, 1 sobre 2 vezes 6 sobre 5. Que aqui eu coloquei esses dois primeiros, ó, o produto dos catetos, ó, 1 sobre 2 vezes 6 sobre 5. Isso aqui, ó. Isso aqui é o produto dos catetos. É igual a minha hipotenusa, que a gente achou, 13 sobre 10 vezes a altura. Tranquilo? Então, 13 sobre 10 vezes a altura é igual a, se é produto, ó, 1 vezes 6, 6. 2 vezes 5, 10. Tá? E aqui é só fazer, ó, como são iguais, a gente pode estar fazendo isso aqui, ó. São iguais, eles estão dividindo, né? Então, é só a gente cancelar. Então, fica 13H é igual a 6. Então, 13 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, ficou 6 sobre 13 metros. Tá aí a minha altura. E vamos para mais um exemplozinho. Na figura abaixo, a distância da casa à estrada é 1,2 quilômetros. Marcos calculou a distância da árvore até a caixa d'água. Então, aqui a gente tem essa figura. E o que foi que Marcos fez? Marcos, ele calcula a distância da árvore até a caixa d'água. Então, ele vai calcular essa distância da minha árvore até a minha caixa d'água. Então, ó, a árvore tá aqui até a caixa d'água. Então, ele vai calcular essa distância. Luísa calculou a distância da casa à árvore. Então, ele calculou a distância da casa até a árvore, ou seja, ele calculou Y. E Juliana calculou a distância da casa à caixa d'água. Então, ela calculou Z. Quais valores eles encontraram respectivamente? Então, primeiro, vamos calcular a distância da árvore até a caixa d'água. Ou seja, o que a questão quer? Então, percebam, aqui nós temos um triângulo retângulo, aqui meu ângulo reto. Ele quer saber essa distânciazinha aqui. Quer saber o meu A, a minha hipotenusa. Percebam ainda que ele me dá a minha altura. Ele me dá a minha altura e me dá essa projeção. E eu quero saber esse valorzinho aqui de x. Então, vou usar qual fórmula? A fórmula da altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Ó, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. É assim que a gente verifica qual relação a gente vai usar. Certo? Ó, quero saber esse valor. Eu tenho a altura, tenho uma projeção, só preciso saber a outra. Então, essa daqui. Quem é a altura? 1,2, a fórmula ao quadrado é igual a
uma projeção, que eu não sei quem eu chamei de x, vezes a outra projeção, que é 1,6. 1,2 ao quadrado, 1,44, é igual a 1,6x. Lembre, tá multiplicando, vai para o outro lado o quê? Dividir. Então, x é igual a 1,44 dividido por 1,6. X é igual a 0,9. Só que a questão não pediu o valor de x. A questão está pedindo a distância da árvore até a caixa d'água. Então, eu vou fazer o quê? Vou somar, que inclusive é uma outra relação, que é a hipotenusa é igual à soma das projeções. Ó, esse pedaço mais esse pedaço. Então, logo, 0,9, que é o valor de x, mais 1,6, igual a 2,5 km. Já achei a distância que Marcos estava calculando. Agora, vamos procurar a distância de Luísa, que ela quer a distância da casa até a árvore. Ou seja, ela quer o meu y. Nessa questão aqui, eu já tenho a minha altura, eu tenho uma projeção, e eu só preciso saber quem é o meu yzinho. Então, vamos lá. Vou usar essa relação aqui, ó. O produto, minha projeção ao quadrado é igual, ou o cateto ao quadrado, é igual que é o produto da hipotenusa vezes a sua projeção. Ou seja, eu vou calcular quem? Y, que é o meu cateto, ao quadrado, vai ser igual a quem? Vai ser igual a minha hipotenusa, que é isso aqui tudo, que eu já sei que é 2,5, vezes a sua projeção. Quem é a projeção desse cateto? X. E quem é x? 0,9. Ou seja, vai ser y ao quadrado, vai ser igual a 2,5 vezes 0,9. Prof, eu percebi que aqui é um triângulo retângulo. Realmente, esse aqui, ó, fecha um triângulo retângulo. Se eu quisesse usar Pitágoras, poderia usar Pitágoras também, vocês também iriam achar o valor de y. Que no caso aqui, y seria a minha hipotenusa. Mas eu quis usar essa relação, porque além de ser mais rápida a continha, para poder mostrar a vocês também é uma questão utilizando essa relação daqui, tá? Então, y² é igual a 2,5 vezes 0,9, que vai dar 2,25. Como está ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. E anotar que eu quero que vocês relembrem aqui essa parte da matemáticazinha básica. Eu tenho raiz de 2,25, ó. Então, vou transformar essa raiz em um número inteiro. Tá? Aqui eu vou dar quantas casas? 1, 2. Então, eu coloco raiz de 225. Coloco sobre, dividido, raiz. Como eu andei duas casas para ele ficar um número inteiro, então, eu vou colocar dividido por 100. Tá? E aí, quem é raiz de 225? 15. Quem é raiz de 100? 10. 15 dividido por 10, 1,5. Quem, quando vocês forem resolver sozinhos, sem olhar, quiser responder usando essa parte aqui, usando Pitágoras, também vai dar certo. Vocês vão colocar, o meu ângulo reto tá aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Aí vocês vão colocar o quadrado da hipotenusa, que é y, igual a soma dos quadrados do cateto. Então, vai ficar y² é igual a 0,9 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. Vocês vão chegar em 1,5 também, tá? Pronto, já achei essa distância da árvore até a casa. Agora, eu vou calcular a distância da caixa da casa até a caixa d'água, ou seja, eu vou calcular a distância de Z. E aí, eu quis usar Pitágoras. Prof, se a senhora não quisesse usar Pitágoras, quisesse usar essa relação aqui, também poderia dar certo do mesmo jeito, tá? Só usei pra gente poder estar usando o máximo de relação possível, pra vocês irem praticando. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Tá aqui, ó, meu triângulo retângulo. Tá? Então, o quadrado, aqui tá minha hipotenusa, zona, ó. O quadrado da hipotenusa, que é 2,5, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, eu chego ao meu resultado. Z é igual a
2 quilômetros. Tranquilo? Então é isso, esse slide eu vou deixar disponível para vocês, tá na plataforma digital. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.